Ares está num tempo de espera e gerando aqui muitas expectativas quanto a uma relação que está rolando nesse momento e que, se houver o mínimo de manipulação, se houver o mínimo de correria, vai dar ruim. Então, aguarda e aproveita, escuta aqui o que eu tenho para dizer que você vai entender o que eu estou falando. Olá, Ares, sejam muito bem-vindos ao canal Infate. Se você veio buscar uma mensagem para você, para o seu momento, ou para alguém de Ares que você está lidando, com certeza você vai achar uma mensagem até o final desse vídeo que encaixe no seu momento. Se nada que fizer sentido para você, com certeza vai fazer para outra pessoa. Então, só você esperar o próximo vídeo, pausar, pular, se não fizer sentido para você, porque não era para ter uma mensagem para você nesse momento, quem sabe no próximo, tá bom? Lembrando que a leitura pode estar espelhada e a gente pode estar falando de alguém de Ares que você está lidando e não necessariamente de você. Para contribuir com o meu trabalho e eu continuar aqui trazendo as mensagens, as tiragens, por favor, deixa sua curtida, seu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, compartilha para a gente poder crescer e levar a mensagem para mais pessoas, tá bom? Chega aí, muito obrigada, sejam bem-vindos, acomodem-se e vamos lá, a leitura de Ares. Essa leitura é para o momento que você chegou, tá bom? Ares, a lua, a força, rei de espadas, 9 de copas, o eremita. Fundo de deck a gente tem o pajem de espadas. Vou deixar aqui no cantinho para a gente poder entender do que a gente está falando aqui para Ares. Bom, vejo aqui um ariano que está tentando manter um controle emocional, né? Talvez enfrentando algum receio, alguma dúvida, né? Acho que é uma mesa muito mental. Começa aqui trazendo, né, um tom muito mental, né? Com carta do Rei de Espadas, carta da Força, o eremita falando aqui de ter paciência, de tempo, de espera, de olhar para dentro de si, né? O 9 de copas aqui trazendo algumas conquistas que você de repente está visando ter, né? Algumas comemorações, algumas coisas mais sentimentais, né? Talvez te atravessando algum impedimento. O pajem de espadas aqui traz uma certa um desejo de querer saber mais, mas ao mesmo tempo eu vejo aqui um excesso de informações, né? E talvez aqui seja tudo meio embrionário ainda, vamos dizer assim, tá? A lua fala dos seus medos, a lua fala dos seus receios, mas também fala do que está acontecendo e você não consegue enxergar, né? E talvez por isso aqui essa mesa tão mental, né? De você querendo controlar aqui, com a carta da força, traz muito da sua inteligência emocional, do seu equilíbrio mental, da força dos seus pensamentos, né? Com o Rei de Espadas aqui fala sobre algo que você precisa ser mais direto, precisa ter mais foco. Talvez aqui você esteja mesmo focado, direcionando suas vontades, seus desejos e equilibrando aqui entre a razão e a emoção de algo que você deseja muito e que você talvez esteja esperando por bastante tempo. Vamos entender melhor? Eu vou pedir para clarificar, por gentileza, a carta do eremita. 8 de ouros. Mais o quê? O eremita. O Ás de Paus. No fundo tem o Imperador, Rei de Ouros, 6 de Copas, Ás de Ouros. Aqui acho que a gente está falando mais uma vez, né? Pode ser alguma coisa relacionada a trabalho, pode. Alguma
atitude, alguma iniciativa que você quer ter dentro do seu trabalho, e você vem trabalhando muito nisso na sua cabeça nos últimos tempos, né? É algo que você vem pensando, focando, projetando, analisando, né? E agora chega um momento, talvez, em que você queira botar em prática, de fato, né? Com o Ás de Paus, eu vejo muito um momento de botar em prática, de pronto, meus planos estão prontos, agora eu sei onde eu quero ir, eu sei o que eu quero fazer, e agora vem a vontade, né? De realizar, a vontade de falar sobre isso, a vontade de fazer chegar a mais pessoas, de trazer parceiros, às vezes, né? E para poder realizar essa ideia. Mas você está muito sozinho nessa ideia por enquanto, né? Com essa carta do Eremita. Todo veio da sua criação, do seu momento. Deixa eu entender um pouco mais aqui com a carta do Pajem de Espadas. Verifica o Pajem de Espadas, por favor. Tem o Pajem de Ouros e tem o 3 de Paus. É algo realmente que você trabalhou muito bem, algo que é valioso para você, algo importante para você, que você está dando uma segurada, porque tá numa fase de planejamento, mas está assim, já está saindo dessa fase de planejamento para a fase de quero acontecer, quero que aconteça isso aqui, né? A gente está falando aqui para esse grupo de arianos que podem estar aqui numa fase boa de trabalho, né? Uma fase de planejamentos e talvez aqui um projeto novo que vocês tenham criado, uma parceria que seja interessante para vocês, né? Um novo plano talvez de ir mais a fundo, mais à frente na sua vida em algum outro aspecto, vamos entender mais à frente. E a gente pode estar falando aqui de relações, vamos ver com esse 9 de copas, quem está falando com o 9 de copas, por gentileza? A Rainha de Espadas, 7 de Ouros. Mais o quê? Quem é essa Rainha de Espadas? O que a gente está falando? 3 de Copas, 7 de Paus e o Sol. Vou botar aqui embaixo, porque depois eu vou recolher para poder arrumar a mesa, tá? Então aqui, se a gente está falando de uma relação, a gente está falando de arianos que estão muito reflexivos e intencionando, né, uma relação que já está que está um pouco fria, uma relação que ou às vezes está começando, ou às vezes você, né, quer falar sobre isso, mas ainda está amadurecendo essa ideia dentro de você, carregando esse brilho dessa relação que você criou na sua cabeça de querer, né, que aconteça. Uma pessoa que você está muito interessado ou interessada e que você está pensando em se declarar, talvez, por isso a carta da força aqui pede um controle emocional, aqui uma inteligência emocional, calma, né? Calma aí. A lua trazendo alguns receios, né? E você tendo que fazer algumas escolhas, é um momento de entender se você deve ir ou não, se você deve falar ou não, né? Um certo conflito interno aqui, né? Mas você querendo aqui conquistar e você querendo ir à luta para trazer aqui essa pessoa para perto de você? Pode ser, né? Aqui tem uma carta de clareza, uma carta de conquista, uma carta de conquista, de comemorações depois, e falando de relacionamentos. Mas aqui tem um certo conflito. Eu vou pedir para clarificar o 7 de Paus, por gentileza. 5 de Paus, 10 de Paus. Existe um conflito, sim. Aqui talvez você tenha que brigar por essa pessoa. Talvez aqui... e existe um cansaço aqui. Vamos entender esse 10 de Paus e o 5 de Paus. 5 de Paus, por gentileza, clarifica o 5 de Paus. 10 de Copas, a Justiça. Clarifica o 10 de Paus, por gentileza. 10 de Ouros. Quem está falando? 10 de Ouros? 9 de Ouros. Ok. Rei de Paus no fundo do deck. Cavaleiro de Ouros. Cavaleiro de Espadas. Estrela. Enfim. Vou clarificar. Eu vou explicar, mas vou abrir já o baralho cigano para a gente poder entender um pouco mais, porque já tem muitas cartas na mesa, né? Agora a gente tem aqui um fio da meada. Eu acho que a gente está falando aqui muito com um grupo de arianos que tem uma pessoa que você tem sentimentos, que você tem interesse, mas que você está segurando muito essa informação. Talvez essa pessoa seja comprometida, talvez essa pessoa aqui tenha alguém, né? Ou não esteja tão focado em você nesse momento, né? Talvez esteja focado numa outra relação, né? E talvez ela tenha que decidir o que ela quer da vida, né?
Aqui não vejo vocês já se relacionando com essa pessoa, mas talvez seja alguém que vocês já têm um pré-envolvimento, vamos dizer assim, já tem uma conversa, já sabe que tem... Você já sabe pelos olhares que tem um interesse mútuo, né? Mas aqui essa pessoa já meio que expressa que precisa se resolver, né? E para um outro grupo de arianos aqui, que a gente pode estar falando também, se você se identificar nesse outro grupo, é alguém que você já conversou sobre isso, mas você está querendo dar um ultimato, sabe? Olha, você precisa se resolver. A gente precisa decidir o que a gente vai fazer aqui. Se você está saindo de uma relação, ok, te dou o seu tempo, mas faça isso, porque eu também não tenho todo o tempo do mundo, né? E isso gera um conflito em você, um cansaço absurdo, né? Porque talvez essa situação já esteja se desenvolvendo há tempo demais. E aí você sente a solidão, você sente impaciência, você sente que as coisas não estão se resolvendo do jeito que você espera. Você está trabalhando nisso, querendo que isso aqui chegue num resultado, mas existe aqui uma rainha de espadas. A gente pode estar falando de uma mulher ou de alguém que se identifica com a energia feminina, ok? Que precisa fazer uma escolha, e essa escolha não é fácil, tá? Porque envolve outras questões. Talvez envolva assuntos de justiça, como um divórcio. Talvez envolva aqui algumas decisões que trazem um certo conflito para essa outra pessoa, trazem uma carga pesada, trazem dor, porque talvez essa pessoa ainda não esteja totalmente desligada da terceira pessoa, né, da pessoa que ela se relaciona. Talvez seja um caso de família, essa pessoa pode ter filhos, já pode ter uma família formada com essa outra pessoa, mas é um casamento que já está caminhando para o fim. Então eu dei vários contextos aqui para esses grupos de arianos que podem estar se identificando. Primeiro eu falei de trabalho, né, porque aqui eu vou dar vários tons nessa conversa. Trabalho, relações, espiritual, e para um grupo que se identificar mais com a leitura profissional, dei o tom do profissional. Agora, trazendo uma leitura mais pro afetivo, temos aqui dois grupos de arianos com alguém que quer se expressar e quer trazer para si uma relação, mas está se segurando um pouco, porque está vendo que está no começo e essa pessoa ainda tem talvez um relacionamento, ou não se expressou muito bem, e aí você está inseguro de falar. E tem um outro grupo de arianos aqui, que já tem uma relação, começo de desenvolvimento, mas essa pessoa tem uma outra relação e precisa se desligar dessa outra relação, ok? Vou ver com o baralho com Lenormand. Mais informações. Para esses grupos de arianos que a gente estava falando. Então vamos ver mais informações aqui e para onde essa mesa vai puxar mais forte, né? Com quem exatamente ela quer falar, com qual grupo de arianos, agora a gente vai entender melhor, tá bom? Já dei aqui algumas brechas e vamos ver como que vai se... Com quem o meu oráculo... Ih, a carta virada aqui. Com quem o meu oráculo quer falar de fato. Se é para o grupo dos arianos 1, que eu falei ali no começo, ou o grupo 2. Vamos entender aqui melhor. Oráculo. Mais informações para o grupo de arianos que precisa de mensagens para esse momento. Me fala mais sobre esse momento de Áries, sobre essa relação que Áries está enfrentando nesse momento, por gentileza. Os ratos, o raio, os livros, e virou aqui, e eu vou aceitar, a montanha e o cavaleiro. O fundo de deck é a carta, ok? Então aqui eu perguntei sobre, né, a relação, dessa relação que a gente começou a falar antes para Áries, né? E aqui tem uma certa ansiedade, né, para resolver essas coisas. O rato é uma carta que fala sobre
perdas e danos, sobre coisas sendo feitas ali no escuro? Mas aqui também fala de ansiedades, porque os ratos eles se movimentam muito rápido, né? É difícil você pegar o rato, ele corre muito, é difícil, ele entra em lugares que você não consegue acessar. E aqui com a carta do raio, traz muito, né? O choque, a energia, o repentino, o forte, o que atinge, né? E aqui tem uma ansiedade, né, para querer realizar isso logo, né, para esse raio que chega repentino, né? Então aqui pode estar falando sobre essa ansiedade de querer resolver essa situação, mas também pode estar falando aqui sobre uma certa atitude que pode estar sendo tomada precipitadamente, e tem que ter cuidado com isso, né? Aqui tem um alerta para não se precipitar. Né? Aqui a carta dos livros fala, aqui meu livro está fechado nessa carta, né? Então é uma história que ainda tem muito a ser descoberto, e talvez esse raio traga essa energia de descobertas. Talvez aqui sejam as revelações que você precisa, as informações que você precisa tomar conhecimento, né? Alguns aprendizados aí que você vai ter ao longo desse caminho. Tem a carta das montanhas que fala sobre dificuldades, sobre alguns bloqueios, e o cavaleiro vem fazendo o movimento, avançando, né? Só que o meu cavaleiro aqui nesse baralho está indo para o lado esquerdo, né? Esse baralho específico, ele olha muito para o lado esquerdo, e eu gosto muito de ver as direções das figuras nos meus baralhos, ok? Então aqui, ao lado dele, na direção que ele está indo, tem uma dificuldade, tem um bloqueio, que é a carta da montanha. Ele vai ter que subir essa montanha. Então não é um caminho fácil. Para você ter conhecimento aqui, você vai perder alguma coisa. Aquela velha história do cada escolha uma renúncia. Então nessa relação você escolhe uma coisa e perde outra. E talvez isso a gente esteja falando dessa pessoa que Áries está lidando, né? Que precisa fazer uma escolha. E essa escolha não é fácil para essa pessoa, porque ela escolhe, por exemplo, tá? Ficar com você. Mas ela precisa terminar um relacionamento que ela já tem. E ela está perdendo um outro relacionamento. E isso não é fácil para ela, porque talvez ela esteja entre dois amores, né? Aqui tem um livro no meio, uma história que ainda vai ser contada. Você ainda vai abrir esse livro, né? E aqui a carta da comunicação, das mensagens, dos diálogos. Tudo está sendo dialogado, tudo precisa ser conversado. Existe muita coisa a ser conversada e descoberta ainda, né? Eu vou pedir aqui para clarificar a carta do livro. Carta da estrela e a carta da cura. E o fundo de deck tem aqui a lua, tá? Que a gente está falando, a lua traz muito do oculto, né? Do que está ainda ou no seu lado sombra, ou que ainda você não consegue enxergar, né? E o que você não consegue enxergar aqui, nessa sua pressa, nessa sua ansiedade, né? Para que essa pessoa resolva isso, porque você está sofrendo com isso, porque você tem pressa para resolver isso, talvez essa relação, essa coisa esteja demorando tempo demais, mas aqui me fala que é um tempo que essa pessoa precisa realmente para resolver, para solucionar, para cuidar, para curar, porque tem uma coisa que não está legal aqui. E você não está conseguindo enxergar, porque no momento a sua ânsia por resolução, por satisfação, por conquista, está falando mais alto do que você entender de fato que a outra pessoa precisa de um pouco de cura nesse momento, cuidar das suas coisas e resolver com calma, né? Resolver aqui com muita calma e equilíbrio emocional para que nada saia do planejado e isso não acabe respingando em você, sabe? Porque isso pode ser que, por exemplo, se vazar e essa outra pessoa souber, isso tudo se perde. É uma história que ainda está muito no oculto, né? E se muitas pessoas souberem disso, se a outra pessoa que está terminando essa relação com esse afeto, né? Esse affair de Áries, se essa outra pessoa souber, olha o problema que você vai ter, né? Então, tudo aqui tem que ser muito bem planejado por conta de uma cura. E talvez seja uma cura muito espiritual aqui dessa pessoa ou sua, que exige paciência, que exige olhar para si, que exige olhar para dentro e entender. Você também precisa disso. Você está disposto a aguardar esse tempo? Você está fazendo a coisa certa?
sabe? Você está se envolvendo com uma pessoa que realmente você quer ter daqui para frente, ao seu lado? Você quer essa relação para você de fato? Você se vê daqui a um tempo com essa pessoa sendo feliz? Você precisa fazer essas perguntas para você, dialogar com o seu interno. Sabe, aqui, para quem gosta de leituras mais espirituais, tem Yansan e Xangô na mesa, tá? Aqui. Para quem é de Yansan e de Xangô, tem uma proteção muito grande, tem uma guiança muito grande aqui, falando de... está sendo acompanhado pela espiritualidade, tenha paciência, mas olhe para dentro, se faça essas perguntas, isso que você quer tanto conquistar, tá? Pensa muito bem, tenha clareza de pensamentos, seja objetivo e pense na praticidade disso também. Isso que eu estou fazendo é correto? Eu vou machucar alguém? Eu vou me machucar? Você precisa se fazer algumas perguntas nesse momento. Algumas perguntas, tá? Eu vou até pedir para clarificar a carta da carta. Saiu a carta do cofre. Tudo bem. Mais o que para esse cofre? A carta do caixão. A gente estava falando sobre coisas que são importantes para você, certo? O cofre fala muito sobre o que é importante para você, suas coisas preciosas, né? O que tem valor para você, o que você está guardando dentro do seu coração, coisas importantes. Aqui tá, a porta está aberta, você está exposto, né? E a carta do caixão fala sobre, de novo, a gente estava falando ali no começo, aqui tem uma renúncia. Algumas coisas você vai ter que deixar para trás, ou essa pessoa também, ou a gente está falando dessa pessoa, algumas renúncias, e são coisas preciosas, né? Afinal de contas, gente, quando a gente está lidando com uma pessoa que tem um outro relacionamento já, e independente se ela está deixando esse relacionamento ou ela ainda está nessa relação, e você está lidando com ela, você tem interesse e há uma reciprocidade, né? E existem planos, enfim, não estou aqui para julgar ninguém, não estou falando sobre isso ser certo ou ser errado, não é isso, tá? Esqueçam esse papo, porque eu não estou aqui para ter esse papo. Eu estou falando sobre planos. Quando a gente tem planos com uma outra pessoa e ela precisa ou encerrar uma relação que ela já tem, ou ela ainda está nessa relação, a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande quanto a isso, porque primeiro, existem outras pessoas envolvidas, e a gente não conhece a história das outras pessoas, certo? A gente tem o nosso querer, nossos desejos, né? Nossos planos de conquista, né? Nossas sombras, né? Que são aqueles sentimentos de, tá, mas eu quero, essa pessoa também quer, então que ela termine logo isso e venha ficar comigo. Não é tão fácil assim. Não é tão fácil assim. Existem coisas muito preciosas aqui. Uma história, existe uma história que veio antes da sua, existem talvez outras pessoas envolvidas nessa história, crianças, uma relação, bens, família, enfim, né? Um monte de coisa, né? Que a gente pode estar envolvendo nessa história. Então, às vezes a gente tá com pressa, tá cansado e ok, a gente tem que olhar para a gente primeiro, né? Cuidar da gente e entender o que a gente quer, o que a gente espera e o que a gente pode aceitar. Mas não pode esquecer de ser responsável também com o que eu estou fazendo, o que eu espero que aconteça, e lá na frente, se eu conseguir isso aqui, eu vou ser feliz? Então, se tudo isso for positivo para você, então acho que precisa aqui de um diálogo sobre tempos, né? Sobre o que você precisa, sobre o seu esperar e sobre o que essa pessoa pode estar fazendo aqui para não ferir ninguém, não te ferir, não se ferir e termos uma resolução aqui minimamente digna nessa situação, minimamente, porque às vezes, gente, a gente sabe, né, o papo é muito bonito, a gente romantiza aqui, mas dá uma merda danada e todo mundo sai ferido, estrupiado da história, porque às vezes não tem como,
não ser dessa forma. Quem nunca viveu um fim de relação onde todo mundo saiu chicoteado, certo? Acontece. Mas, né, se a gente puder aconselhar a sempre ter um diálogo e tentar ser minimamente responsável para que as coisas deem certo, é exatamente o que as cartas estão me pedindo. Porque, no fim das contas, olha aqui o que tinha no fundo do deck. Ego, vaidade ferida, quebra de expectativas, territorialismo, briga de vaidade. Quem fala mais alto acaba saindo com a cara quebrada. Então, aqui, e logo depois vinha aqui, ó, carta das escolhas, de conquistas, por mérito. E é isso que você quer? Então vá atrás, mas com cuidado, certo? Sempre sendo responsável consigo e com o próximo. Vamos perguntar aqui qual o sentimento dessa pessoa que Áries está se relacionando nesse momento, diante dessa situação. Quais os sentimentos dessa pessoa, intenções, panorama geral, assim, sentimental dessa pessoa que Áries está lidando nesse momento, por gentileza. Vamos entender. Sentimentos dessa pessoa para com Áries nesse momento, por gentileza. A mãe, almas gêmeas. Mais o quê? Fruto maduro. A paz e a coroação. Ok. Fundo de deck a gente tem a inveja, amor familiar, timidez. Entendi. Bom, como sentimentos da outra pessoa, né? Deixa eu puxar aqui para baixo. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, mas enfim, eu vou falando aqui, eu vou até puxar para cima para a gente poder ver todas as cartas direitinho, tá? Como sentimentos da outra pessoa, aqui no lado oculto, né? Algo que ela realmente tem dentro do coração, da mente dela. Aqui tem a questão da família, tá? A questão do o que eu quero ter para mim. Talvez eu esteja querendo demais. Talvez eu queira viver uma outra vida, mas eu preciso levar em consideração aqui a minha família, tá? E isso tudo é muito novo para mim e talvez eu esteja com receio de agir, de dar o primeiro passo. Estou indo devagar. Tenho aqui uma vontade muito grande, né? A carta da inveja não fala só num termo negativo, vamos dizer. Aqui não nesse contexto, não vejo num tom negativo, tá, gente? Inveja é o quê? Você querer o que é do outro, né? Então, aqui a gente está falando muito sobre o receio, né? Do que a família vai pensar, de como enfrentar esses sentimentos, de como terminar, encerrar isso, né? Da timidez, aqui eu vejo muito como a incerteza de dar os primeiros passos, né? O receio. A timidez é assim, né? Você fica com receio, né? A mãe aqui eu vejo muito como uma sensação de estar nutrindo, de estar alimentando, tá? Até porque essa carta tem, né, muito disso. Vou tapar aqui para ver, não dá problema, mas tem muito disso, né? E aqui há almas gêmeas do lado. Então, essa pessoa tem sentimentos genuínos por você, sente que é uma relação muito gostosa, muito única, muito especial, né? Que ela realmente quer dar atenção. O fruto maduro fala de um amadurecimento, de um momento onde chegou a hora de colher isso aqui, eu quero, né? Eu estou amadurecendo essa ideia, eu estou curtindo, está trazendo paz para o meu coração. E essa pessoa realmente quer te coroar, né? Quer fazer você ser a pessoa dela. Sente isso, né? Quer nutrir essa relação, mas precisa resolver essas coisas aqui, como saiu aqui no fundo do deck, tá? Sentimentos de Áries para com essa pessoa. Vamos entender aqui seus sentimentos, sua cabeça nesse momento. O que está acontecendo aqui? Áries para com essa pessoa, por gentileza. O diabo.
4 de espadas. Mais o quê? As de paus. E o fundo de deck, a Imperatriz, né? Aqui a gente tá, você aqui entre a cruz e a espada, né? Refletindo aqui de, será que eu dou uma apertada? Será que eu dou uma manipulada nessa situação? Tipo, tá? Veja bem, o termo, entre muitas aspas, manipulado, que eu digo é, vamos lá, quem nunca, de novo, tá? Aqui a gente mete o dedo na ferida mesmo, tá? Gente, eu vou até fazer um parêntese aqui, tá? Às vezes eu falo aqui nos vídeos sobre coisas que é para meter o dedo na ferida mesmo. Por exemplo, teve um vídeo que eu fiz esses dias, acho que foi de aquário, sobre, foi uma mesa muito espiritual e uma mesa cheia de magia, de demanda, de coisas, e ali me mostrou muito claro um grupo muito grande de pessoas que estavam enviando magia. E eu expliquei no vídeo que enviar magia nem sempre é você ir lá com um sacerdote, alguém que faz magia, um feiticeiro, um magista, enfim. Nem sempre é você arriar um trabalho, você acender uma vela, você oferecer alguma coisa numa encruzilhada. Nem sempre é isso que você assiste aí na internet, você ouve falar, você vê no filme, na novela, alguém te contou, você viu alguém fazer. Nem sempre. Às vezes, e eu expliquei, a demanda é mental. E o que é uma demanda mental? É quando você tem um pensamento obsessivo por uma pessoa. Ou seja, você pensa o tempo todo, você quer o tempo todo, você deseja aquilo para você com muita força. E, gente, quem disse que os pensamentos não têm força, não têm poder? Então, era sobre isso que eu estava falando, que existia ali um grupo de pessoas que estavam obcecadas por uma outra pessoa. E isso pode trazer o termo para a gente botar na mesa, demanda mental, né? Sobre você ficar ali pensando, eu vou conseguir, eu quero. Sabe lei da atração? Vamos meter aqui no meio também? É meio isso. Eu quero, vou conseguir, já consegui, entendeu? Aquilo que você pensa, você atrai. Tipo isso, sabe? Nem gosto desse papo, mas é isso. Então, existem muitas demandas mentais. Às vezes, tem pessoas que fazem de propósito também. Gente, essas pessoas existem, tá? Eu quero que a pessoa se ferre, eu quero que ela fique doente, eu quero que ela perca tudo, eu quero justiça, nananana. Isso também é demanda mental. Isso também atinge a vida da pessoa. E para quem não é super protegido, não está acostumado a fazer seus cuidados, suas proteções, abre uma brecha, tem um deslize, a vida começa a desandar, ou tem pensamentos ruins, pensamentos obsessivos, ou cai numa depressão, ou fica irritado, ou, sabe, tem um dia péssimo. Então, gente, tem gente que não gosta de ouvir sobre isso. E, cara, a maioria dos comentários que eu tive no meu vídeo foi: esse signo não faz isso, meu signo não faz isso, aquário não faz isso, aquariano não faz demanda. Gente, qualquer pessoa pode fazer. Tem gente boa e gente ruim de qualquer signo. Tem muita gente ruim no mundo. E tem muita gente boa. Tá aí espalhado, dividido. Sabe? Então, assim, saibam interpretar as coisas que eu falo aqui, sabe? Não é porque você não faz que o outro não faz. Tá? Não é porque. E quando eu falo lá também que aquilo que a gente envia, a gente tem que estar pronto para receber de volta. Porque eu vejo muito assim, tudo que a gente manda, a gente recebe. Quando a gente dá amor para uma pessoa, muitas vezes o resultado desse amor é o amor. Ah, Vanessa, pode ser o oposto. Pode. Mas em algum momento, mesmo que não seja através dessa pessoa, aquilo que você doou para o mundo, você recebe de volta. E pode ser amor, mas pode ser ódio. Você entende? E muito na magia, quando você, por exemplo, assim, faz uma amarração amorosa, tá? Você vai lá e amarra aquela pessoa para ficar junto com você. O que você vai ter de volta? Você está preparado para receber de volta os resquícios dessa magia? Entende? Porque às vezes essa pessoa, pode ser muito protegida e os guardiões dela barram essa magia e enviam a energia dessa magia de volta para você. E aí você está preparado para receber de volta? E eu não estou falando que você vai ser amarrado de volta, não é isso. Você vai receber um choque energético, vamos dizer assim, de volta. Isso acontece, sabe?
Ah, eu fiz e de repente você fez essa amarração e você vai receber de volta o quê? Uma pessoa que vai ficar do seu lado, mas vai ficar fria. Vai ficar distante. Vai estar ali, amarrada a você, mas não está ali. Então, isso é o retorno que eu digo. Só que as pessoas interpretaram muito errado. Ai, meu signo não faz isso, você é maluca. Gente, com os comentários que eu recebi, leitura totalmente errada, tá falando de outra pessoa. Gente, eu tô lendo uma leitura coletiva, nem sempre vai ser sobre você. Pode ser sobre outra pessoa. E tudo bem. Sabe o que você faz? Dá um stop aí no seu vídeo e passa para outro vídeo. Vai ver, assistir outra coisa. Tá bom? E quando eu falei aqui de manipulação, voltando para cá, obrigada pela atenção, pelo tempo que eu tomei de vocês aqui falando sobre isso. Fechei parênteses. E quando eu falo aqui sobre manipulação e botar o dedo na ferida, é porque, por exemplo, quando você está nesse caso aqui, eu tô com pressa, eu quero resolver, essa pessoa precisa resolver isso aqui, ela tem uma outra relação, ela precisa encerrar se ela quer ficar comigo. Nós estamos apaixonados, ela diz que quer ficar comigo, mas ela não resolve, né? E aí entra a tua pressa, e aí entra a tua vontade, aí entra o teu desejo, e aí entra você se respeitar e você também decidir, porque cabe a você dizer para essa pessoa e dar um ultimato também, né? Olha, eu tô de saco cheio, você precisa resolver isso aqui. Ah, mas eu tenho que ter responsabilidade, que você falou afetiva e esperar o tempo dos outros. Tem, mas você precisa se colocar em primeiro lugar. E isso, se colocar em primeiro lugar, não exclui você cagar para as outras pessoas, vamos dizer assim. Você ignorar o fato de que outras pessoas e problemas de outras vidas existem. Não é isso. Então, tudo em seu devido lugar, tá? E aí você vem aqui com a sua pressa, com o seu querer resolver, que ok, você tá no seu direito, mas aí você faz o quê? Olha só, se você não resolver, eu vou embora. Olha só, se você não resolver, eu vou contar tudo para sua mulher ou seu marido. Se você não resolver isso daqui, vai dar merda. Aí é que você mete os pés pelas mãos. Aí é que você sabota tudo. Aí é que tentando manipular essa situação, você se perde. Entendeu? É sobre isso. Então, existem pessoas que vão fazer isso. Nem todo mundo pensa como você, ok? Então, para esse grupo de pessoas que o meu baralho diz que elas estão aqui assistindo e precisam ouvir sobre isso, e se não for para você, ignora essa mensagem, porque eu estou falando para essa pessoa aqui, ok? Se você está pensando em fazer isso, não faça, ok? Porque você vai entrar num período de pausa imenso e essa pessoa realmente vai querer, nem sempre vai querer fazer o que você quer que ela faça, tá? Então, cuidado, porque ó, eu vou pedir para clarificar a carta do diabo. Clarifica a carta do diabo, por gentileza. 10 de copas. Você quer que ela se resolva para ficar com você. E aí você vai meter os pés pelas mãos. E aí, o que acontece aqui? Baralho. O que acontece aqui, tarô? O que acontece aqui? Ela resolve ficar com a família dela. Carro. Duas direções opostas e você tentando unir aqui a direção, direcionar para você. E aí, fim. E aí, 9 de paus. Olha aqui a barreira imensa que você vai criar e o cansaço absurdo de esperar uma situação se resolver, ok? Então, assim, não faça isso. Reflita, tenha paciência, mas também pode ter uma conversa sincera, como eu disse, defina coisas, diga o que você precisa, mas não manipule, tá? E a imperatriz aqui de fundo, a geração, a criação, aí espera, essa mulher está gestando, ela está aguardando uma vida nova. Então, o conselho é para que você aguarde decidido, dizendo o que você quer, mas tenha paciência, ok? Eu vou pegar aqui o tarô egípcio de Kier para dar um conselho final para Áries nesse momento. Nesse momento de impaciência, né? Vamos entender aqui. Futuro próximo, resoluções, a síntese dessa mesa aqui para Áries nesse momento de indecisão, impaciência e espera, ok?
Conselhos para Áries. Próximos momentos, próximas cenas, próximos capítulos. A domesticidade. Já vou explicar, tá, gente? A purificação. A Imperatriz. De novo. Vou até puxar ela aqui, porque ela já tinha saído. Vou botar aqui pertinho. Tá aqui. Saiu de novo a Imperatriz. A Temperança e a Recapacitação. Fundo de deck, generosidade, conjectura e arrependimento. Ok? Prodígio, especulação e impedimento. Autoridade. Aqui a carta da domesticidade fala muito sobre você adestrar, domar os seus sentimentos, os seus caminhos, os seus quereres, um trabalho que está sendo feito, sabe? Essa coisa que você está planejando. Vá com calma, porque existe aqui um sentimento assim meio selvagem, sabe, dentro de você. Vejo muito nessa carta isso, tá? Uma coisa que você precisa domar, que é uma vontade muito grande, um querer muito grande, um desejo que quer ali brotar, quer se manifestar, quer, sabe, explodir. Mas você precisa, calma. Vamos segurar essa fera, é bem isso, sabe? Vamos segurar essa fera, porque eu preciso aqui, ó, de purificação nesse momento. Clareza de ideias, clareza de sentimentos, clareza de diálogo, de informação, informar o que eu quero, informar o que eu desejo e andar com a minha verdade, certo? Porque aqui tem a carta da Imperatriz, né? Você pode se identificar com essa carta como sendo, né, a pessoa que está gestando, gerando isso tudo e aguardando, né, para uma nova vida e também com muitos desejos e se sentindo no direito de dizer o que você quer e como você quer. E como eu disse aqui atrás, você tem esse direito e você deve dizer e falar e alertar sobre isso. A temperança pedindo aí moderação, equilíbrio, vá com calma, né? Tenha paciência, recapacitação, né? Para que isso tudo aqui se desenvolva da melhor forma e as peças vão para os seus devidos lugares, ok? Aqui no fundo tem generosidade, conjectura e arrependimento. Cuidado com aquilo que você... Aqui na carta da generosidade, nós vemos aqui no plano inferior uma pessoa amarrada. Você está conseguindo ver? Então aqui é o que você doa para essa relação e o que você espera que seja doado, né? Porque existem coisas que precisam ser libertas aqui, e isso vem através de um ato de doar, de uma clareza, de informação, de resolver as coisas, né? E é você aqui especulando sobre isso, você conjecturando aqui essa situação e cuidado aqui, né? Por conta de um arrependimento futuro. Por isso precisa aqui ter essa paciência, ok? Então é isso que eu tenho para Áries, é uma relação que vocês precisam ter um pouco de paciência, porque existem sentimentos de ambas as partes, eles são genuínos, mas se você meter os pés pelas mãos, vai acabar dando errado. Ok, Áries? Então é isso, beijo.